acharam, Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8. Nós vamos ler até o versículo 11, mas vamos pensar apenas no 5 ao 8, tá bom? Filipenses 2, de 5 ao 8, vamos ler até 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui a palavra de Deus. Pai querido, pedimos a Deus que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que neste Natal possamos compreender mais uma vez que Cristo não foi meramente um homem, mas Cristo era Deus encarnado, que possamos entender esta humilhação de Deus ter se tornado homem. Meu Pai, te pedimos que o Senhor neste momento nos faça prestar atenção na Tua Palavra, para que o Teu Santo Espírito transforme o nosso coração. Oramos em nome de Cristo. Amém. Eu quero imaginar a seguinte ilustração com vocês. Imagina um rei que tinha uma autoridade, um rei na terra mesmo, que tinha autoridade sobre quase todo o mundo. Então imagina isso, pode pensar em Nabucodonosor, sei lá qual rei, algum faraó ou algo parecido. Ele sentava então todos os dias no seu trono de ouro, de pedras preciosas, e ali na sala do trono uma riqueza gigantesca em que toda a sua glória daquele rei era mostrado com o ouro e as pedras preciosas. Mas certa vez o rei começou a se sentir muito sozinho e começou a perceber que ele não conhecia as pessoas que estavam ali no seu reinado. Esse rei então tem uma brilhante ideia. Ele se veste de mendigo e vai morar na rua durante um mês. Ele passa um mês, tira então todas as suas vestes de rei ali e passa a morar na rua durante um mês como mendigo. O que mais admirou o rei era que durante esse mês que ele passou ali, vestido de mendigo, os que trabalhavam no seu palácio, aqueles que eram os seus conhecidos, aqueles que estavam dentro ali do seu palácio, quando passavam por ele, não ofertavam nada, não o ajudavam, não davam alimento, e alguns até o chutavam e cuspiam, e alguns expulsavam do lugar onde ele estava, para que ele então vivesse em um outro lugar distante. Mas o que mais admirou a ele foi que pessoas humildes, pessoas carentes, pessoas que eram chamadas de pecadores, pessoas que ele mesmo muitas vezes menosprezava, essas pessoas então começaram a ajudar, passavam e davam alimento, passavam e ofertavam alguma ajuda, e até mesmo alguns ricos ali o ajudavam, mas era mais raro. Mas ele começou a perceber que algumas pessoas ali que ele menos imaginava seriam aquelas que o ajudariam. O rei então, depois de passar aquele mês morando com um mendigo, ele volta então ao seu trono, coloca as vestes reais, e a primeira coisa que ele faz é excluir todas aquelas pessoas
do seu reinado, do seu palácio, aquelas que o bajulavam quando ele era rei, mas não o ajudavam quando ele estava como mendigo. E ele então tirou todas aquelas pessoas do seu reinado e colocou todos aqueles que o ajudaram enquanto ele estava como mendigo, colocou então para o servir em seu reinado. E quando ele fez isso, o seu reino cresceu ainda mais. Obviamente é uma história fictícia, no entanto representa um pouco daquilo que Deus fez através de Cristo Jesus. Muitas vezes, quando nós olhamos para Deus, nós consideramos Deus sim no seu alto trono, alto e sublime trono, reinando sobre todas as coisas. Mas muitas vezes nós esquecemos que esse mesmo Deus que está à destra do trono do Deus Pai, o Deus Cristo Jesus, ele veio como homem, ele passou a viver como uma pessoa simples e nos conheceu, já nos conhecia, já conhecia nosso coração, mas passou a viver conosco e passou a ver as atitudes de pessoas que, se Jesus estivesse com o seu manto real, o adorariam. Mas quando Jesus estava sem o seu manto real, passaram a o menosprezar. O nascimento de Cristo Jesus, esse Natal, representa justamente isso. O Deus Rei que se fez homem, o Deus Rei que se fez homem, que se fez um menino, que se fez um bebê, que quando cresceu se tornou um adolescente e depois se tornou um homem como um de nós, e nós o menosprezamos. A ideia então que eu quero trazer é que Jesus se tornou homem, serviu como escravo e foi obediente até a morte, para que pudéssemos ser salvos pelo seu nome e viver como humildes, servos e obedientes a Deus. Essa é a ideia que eu quero trazer então nesse texto de Filipenses 2, de 5 a 8. Primeiramente, primeiro ponto aqui, então é Jesus se tornou homem. Deus se tornou homem. Nós devemos lembrar que o texto diz aqui, embora sendo Deus, embora Jesus sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Embora Jesus sendo Deus, quando ele nasceu, quando ele se tornou homem, então o texto diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Jesus não deixou de ser Deus, mas ao se tornar homem, ele se esvaziou, ele deixou de exercer os seus atributos e se tornou então homem, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Mensagem de hoje eu quero ler alguns textos. Você não precisa abrir comigo, tá? Eu vou um pouco mais rápido aqui, mas eu quero ler alguns textos que comprovam que Jesus é Deus e que ele se humilhou para se tornar homem, e o que isso é importante para nós. Então, esse primeiro ponto, Deus se tornou homem. João 1, logo no começo, ele já diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o versículo 14 diz: aquele que é a palavra, aquele que é Deus, a palavra de Deus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João, os discípulos e todos que existiam naquela época viram o próprio Deus encarnado, a palavra de Deus encarnada. Por isso que Lucas 2, 6 a 7, que nós já lemos, diz: enquanto estavam lá,
chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não tem como nós imaginarmos, é impossível nós concebermos essa ideia, ficamos pensando sobre isso, que o próprio Deus, aquele que criou todas as coisas, agora estava sendo criado. O próprio Deus se tornou um bebê, se tornou uma criatura frágil, que chorava, que precisava trocar fraldas, naquela época não tinha fraldas, né? Mas uma pessoa frágil, um bebê. Maria segurou o próprio Deus em suas mãos. É impossível nós imaginarmos uma cena como essa humilhação. E essa é a realidade. Foi humilhante para Deus ter se tornado um bebê. Por isso que 2 Coríntios 8, versículo 9 diz: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Por meio da pobreza de Cristo Jesus. E a ideia do texto aqui não quer dizer que Deus se tornou pobre no sentido de que ele não tinha dinheiro suficiente para viver, algo parecido. Mas a ideia aqui é que era uma pessoa humilde, sim, de uma família que talvez não fosse tão abastada, mas se nós formos comparar com Deus sentado em seu trono, aonde as ruas são de ouro, ou seja, algo comum ali era ouro do céu, e esse Deus veio à terra e viveu com nós, na pobreza se comparado com a riqueza que é o céu. Esse Deus que é rico em todas as coisas, ele se tornou pobre por amor a nós, para que por meio da pobreza de Cristo Jesus nós então nos tornássemos ricos. E alguns usam esse texto, para dizer, está vendo? Devemos então ser ricos. Mas a ideia não é riqueza física, e sim riqueza espiritual. E para que nós um dia, também lá no céu, onde não passaremos mais necessidade alguma, onde a prosperidade será eterna, Cristo se fez pobre para que nós pudéssemos ir ao céu, para então nos tornarmos ricos. O texto que eu quero ler com vocês está em Hebreus 2, 14 a 18. Hebreus 2, 14 a 18, que diz assim: visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ou seja, visto que nós, humanos, somos de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para que pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ou seja, esse texto nos prova que Deus só poderia nos redimir se enviasse Cristo Jesus encarnado para morrer em nosso lugar, para que por meio do seu sangue nós então pudéssemos ser salvos. Jesus precisava se tornar semelhante a nós, para que nós então pudéssemos ser salvos. E ele nos ajuda também em nossas tentações, porque ele passou por todo o tipo de tentação. Por isso que Hebreus 4, um pouquinho mais para frente aí,
Hebreus 4, versículo 15, diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Esse texto então é a prova. Esse texto é a prova de que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer conosco. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus se compadece conosco. Todas as nossas tentações, em todas as nossas fraquezas, Jesus passou. E por isso Ele pode nos ajudar, porque Ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Queridos, essa é a maior humilhação que existiu na face da terra, em todo o mundo, em toda a história do mundo. Deus ter se tornado homem. Esse é o primeiro ponto então. Deus se tornou homem. Mas o segundo ponto, ele vai ainda mais além da humilhação de Jesus. Porque Jesus não só se tornou homem, mas o texto diz que ele se tornou homem, ali no versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Então Jesus não veio somente e se tornou homem, mas o rei serviu como um servo. Então, primeiro ponto, Deus se tornou homem. O segundo ponto aqui que o texto nos traz é que o rei serviu como escravo. Um texto bastante conhecido está lá em Marcos 10:45. Marcos 10:45, que diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pensa comigo, Jesus é o próprio Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Quando Ele veio à terra, Ele poderia ter simplesmente falado para as pessoas: então, eu sou o Messias, eu sou o Rei, se prostrem diante de mim e me adorem. Jesus poderia ter feito isso. Me sirvam. Teria todo o direito de fazer isso. Mas esse não era o plano de Deus. E quando Jesus veio à terra, Ele disse: eu não vim para ser servido. Eu não vim para que vocês me sirvam agora. Eu vim para servir vocês e dar a minha vida, entregar a minha vida em resgate de muitos. Nós vemos isso na própria história de Jesus, na própria vida de Jesus, onde lá em Mateus 8, versículo 20, Mateus 8, versículo 20, diz assim: Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus está dizendo: olha, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, vocês humanos têm os seus travesseiros, todos nós temos uma cama para dormir, todos nós temos, se não é cama, é uma rede, mas todos nós temos o conforto do nosso lar. Mas Jesus, quando viveu nessa terra, pelo menos o seu tempo de ministério, durante 3 anos, Ele disse: eu não tinha aonde dormir. Eu usava pedras como travesseiro, ou então dormia em barcos. Jesus não teve luxo algum nessa terra. Ele veio aqui para servir e se humilhou ao ponto de não ter aonde repousar a sua cabeça, no conforto de um lar. João 13, versículo 3 a 5, momento ápice, onde Jesus ele mostra ali a sua humilhação, o seu serviço. João 13, 3 a 5, olha como ele diz logo no começo, diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. O texto então começa dizendo: olha, Jesus sabia
que Deus colocou toda essa terra debaixo do seu poder, que todos esses anos que ele passou aqui, Deus lhe deu autoridade para fazer todas as coisas. Deus lhe deu autoridade para reinar nessa terra. E o que Jesus faz? Sabendo que ele tem autoridade, o texto diz, versículo 4: assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Esse texto é magnífico, porque Deus, Jesus aqui, sabendo da autoridade que ele recebeu de Deus, ele então passa a servir, se humilha diante dos seus discípulos, lava os pés dos seus discípulos, que esse era um ato do pior escravo de uma casa. O pior servo de uma casa fazia isso. E nenhum dos seus discípulos se levantou para lavar os pés de Jesus. Jesus se levanta e começa a lavar um por um, mostrando: eu vim para servir. Um outro exemplo de humildade está em Mateus 21, versículo 5, na entrada triunfal de Jesus. Quando Jesus estava entrando ali em Jerusalém, a forma como Jesus entrou mostra a sua humildade, mostra o seu serviço. Digam à cidade de Sião, Mateus 21, 5: eis que o seu rei vem a você. Eis que o seu rei vem a você. Jesus está entrando em Jerusalém como rei, para reinar, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. Jesus entrou para reinar em Jerusalém em um jumentinho, mostrando que ele veio para servir, como escravo, como alguém simples. É por isso que ele tem todo o direito de dizer, lá em Mateus 11, versículo 29, Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus é manso e humilde de coração. O Deus se tornou o homem, o rei se tornou escravo, e por fim, o Senhor foi obediente até a morte. Terceiro ponto, então: o Senhor foi obediente até a morte. O texto então diz, versículo 8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele tem todo o poder, todo o direito de simplesmente ser obedecido, mas quando veio à terra, ele passou a obedecer. Texto que eu gosto muito, lá de Isaías 53, versículo 2 e 3. Isaías 53, 2 e 3. Diz assim: ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência que os desejássemos. Foi desprezado, irritado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de que os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Esse é um texto que mostra que Jesus, ele veio para ser escravo,
obediente, não tinha beleza alguma. Quando nós falamos muito da beleza do Natal, sim, é algo lindo, mas também é algo humilhante. Jesus, ele veio como um simples homem para obedecer. E é por isso que lá em Hebreus 12, versículo 2, Hebreus 12, versículo 2, diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Cristo Jesus foi obediente até a morte de cruz e suportou a cruz. E esse texto de Isaías que eu li no início, que eu li agora há pouco, Isaías 53, diz justamente que a cruz não é algo belo, não tinha beleza alguma. Ele suportou a cruz. Mas ele, enquanto ainda estava na terra, ele foi obediente à lei de Deus, foi obediente ao Senhor o tempo todo. Por isso que em Mateus 5,17, Jesus diz: não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus está dizendo: eu vim para cumprir a lei, eu vim para obedecer a lei. Como um bom judeu, como um bom filho de Abraão, Jesus obedeceu a lei em tudo. E ele, na verdade, ainda consertou o que as pessoas acreditavam sobre a lei. Jesus foi obediente ao Senhor. Por isso que Romanos 5, versículo 19, diz: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Por meio da desobediência de Adão, de um único homem, todos nós nos tornamos pecadores. Mas por meio da obediência de Jesus, que morreu a morte de cruz, sem pecado algum, sem ter pecado em nada, sem ter falhado em nada, um mísero pecado, Jesus não pecou em nada, absolutamente nada. Ele foi perfeito nessa terra. Ele obedeceu a lei, ele obedeceu os seus pais, ele obedeceu o sumo sacerdote, ele obedeceu a todos, não errou em nada. Não precisava pedir desculpa, não precisava pedir perdão, porque ele não falhou. E por meio dessa obediência de Jesus, nós podemos então nos tornar justos. E só assim nós podemos também obedecer à lei, obedecer os mandamentos de Deus, obedecer ao Senhor. Só assim. E é por isso que o último texto que eu vou ler está em João 4, versículo 34. João 4, 34, que diz: disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus vivia nessa terra para obedecer ao Senhor em absolutamente tudo. E por isso nós também devemos obedecer ao Senhor. Então, resumindo o sermão, Jesus se tornou homem, serviu como escravo e foi obediente até a morte, para que pudéssemos ser salvos pelo seu nome e viver como humildes servos e obedientes a Deus. A humildade de Cristo, então, a se tornar homem, não é apenas uma bela história de Natal, não é apenas um momento onde nós comemoramos e celebramos e cantamos músicas e compramos presentes para outras pessoas. Não é somente isso. Isso tudo é importante,
É um momento de alegria, sim, mas também é um momento de reflexão. Porque o resultado, Jesus se tornou homem, é o resultado do nosso pecado contra o Senhor. Jesus se humilhou para que nós pudéssemos ser salvos pelo seu sangue. Que nós possamos ser motivados então por esse exemplo incomparável e buscar diariamente refletir o quanto Deus foi humilde em viver nessa terra. Que nós possamos também testemunhar ao mundo a transformação que o amor e a humildade de Cristo Jesus podem operar em cada coração. Que a humildade de Cristo seja a nossa inspiração diária. Que nós possamos também reconhecer que nós, na realidade, não precisamos nos tornar humildes. Na realidade, nós já somos humilhados. Nós somos homens. Nós não temos poder algum. Nós não temos autoridade alguma. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, ele é vazio. E é por isso que nós precisamos reconhecer a nossa humilhação. Reconhecer que somos um nada comparado ao Senhor. E ainda assim, Deus nos ama. Ainda assim, Deus enviou o seu Filho. Se tornou humilde como nós. Se tornou servo. Se tornou obediente, para que nós também possamos um dia nos tornarmos semelhante a Cristo Jesus, ter o corpo ressurreto de Cristo Jesus, viver eternamente no céu, como ricos, sem necessitar de nada, sem passar por sofrimento algum. E essa é a verdadeira alegria do Natal, é entender que esse Jesus se tornou servo, homem e teve que ser obediente, para que nós também, como servos, como homens, obedientes a Deus, possamos um dia ir ao céu, transformados e vivendo com o nosso irmão Cristo Jesus. Que a gente possa nos alegrar por conta disso. Ser a verdadeira alegria em nossos corações, que temos a salvação em Cristo Jesus. Se você não tem a salvação em Cristo Jesus, eu quero que você pense sobre isso. Confesse a Cristo em seu coração. Diga: Senhor, eu quero viver, eu quero servir ao Senhor, eu quero me humilhar diante de Ti, eu quero deixar meu egoísmo, quero deixar meu orgulho, quero deixar de achar que eu sou alguma coisa. Eu quero passar agora a servir ao Senhor, assim como Cristo serviu, para que eu possa também ser salvo no último dia. Amém? Vamos orar. Ó Pai querido, muito obrigado por ter enviado Cristo Jesus para morrer na cruz por nós, para se tornar homem, para ser um bebê humilhado, para crescer nessa terra, sofrer nessa terra, ser servo, ser obediente ao Senhor. Ó Pai, obrigado porque essa é a verdadeira alegria do Natal, de saber que por meio do sofrimento de Cristo Jesus, nós podemos ser salvos. Ó Pai, que possamos nos lembrar dessas verdades todos os dias, possamos comemorar junto com os nossos irmãos o nascimento humilde do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como o texto de Filipenses continua dizendo que Ele foi exaltado acima de todas as coisas, e todas as pessoas, todos os joelhos vão se dobrar diante de Cristo Jesus, porque este nome é exaltado acima de todo nome, e todas as pessoas irão adorar a este nome.
Ó Pai, que possamos reconhecer e desde já nos dobrar os nossos joelhos para adorar ao Senhor no céu. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.